Que o Brasil tá em crise e tá tudo caro, isso você já sabe. E falar pra você não comprar uma coisa porque tá caro também não vai resolver. E uma das soluções que muitas pessoas acham, inclusive eu, é o seguinte: sair do Brasil. Eu, particularmente, ainda não saí do Brasil, estou aqui. Será que vale a pena sair do Brasil e morar em outro país? Como eu não tenho ainda essa experiência, nós vamos ver um vídeo de uma pessoa que está contando a sua experiência. O Brasil realmente quebrou? É hora de sair do país? Vamos ver esse conteúdinho que chegou aqui nos estúdios da live. Só desse primeiro take, silêncio, rua limpa, já te dá assim uma coisa, né? Caraca, mano, poderia ser assim aqui no Brasil. Infelizmente não é. Austrália, tô aqui depois de 2 semanas no Brasil, voltei pra Austrália, estou morando aqui há 2 anos e meio e quero falar pra você sobre o contraste do que eu achei do Brasil, o que eu achei da Austrália, como tá meu coração e também trazer um pouco da minha análise enquanto turista, porque dessa vez eu fui pro Brasil com dólares, sem trabalhar, sem pegar transporte público, sem pegar a rotina de correria, só andando de Uber, comendo em restaurante bom, comendo em restaurantes tops e vivi o Brasil com Z. A gente Ele foi milionário, né, rapaziada? É o Brasil dos milionários. sabe que existe o Brasil com Z, que é o Brasil do gringo, do turista, e o Brasil com S, que é aquela labuta do brasileiro do dia a dia ali, que a gente sabe que desgasta muito, que chateia a gente quando a gente vê os produtos ficando mais caros e tudo mais, né? Economia, política, a segurança em si. Então tem muitos pontos no Brasil que a gente sabe que pegam todos os brasileiros de ponta a ponta, desde a classe mais baixa até a classe mais alta. E cara, uma coisa que me pegou muito foi eu não ter me impressionado negativamente como as pessoas falaram que eu ia me impressionar. Quase todos os recém-chegados aqui da Austrália, 95% dos recém-chegados, eles falam que o Brasil tá destruído, entendeu? Eles chegam aqui e falam, nossa, as ruas têm buraco, a criminalidade, a economia, a política, tá tudo terrível. Particularmente, a minha cidade sempre foi quebrada. Eu nunca andei com segurança na minha cidade. Eu nunca peguei o celular assim, fiquei com o celular lá pra cima ou fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Meu amigo, se você é brasileiro e você pega o seu celular e fica usando na rua de forma tranquila, por favor, me ensine como é que é isso. Ou você é amigo dos noia da tua cidade, ou você é o próprio noia. Não sei em qual cidade brasileira você mora. Eu, por exemplo, já fui a São Paulo algumas vezes e pude visitar ali o centro financeiro que é a Faria Lima. Meu amigo, é só você abrir o jornal, dar uma pesquisada. Roubo de celular ali, os caras passando de bicicleta e tomando o iPhone da rapaziada que trabalha no Itaú, na XP e nos grandes bancos de investimento é todos os dias. Estive no final do ano no Rio de Janeiro. Pô, eu não fui pra favela, eu tava na Barra da Tijuca, num prédio super luxuoso, fui pra Copacabana e é o seguinte, por mais que eu estava em ambientes super conceituados, vamos dizer assim, da elite carioca, eu me sentia ainda inseguro. E não ficava ali, tá com o celular aqui, hahaha. Porque, cara, é impressionante, a gente não tem segurança no Brasil. Se você pegar, saiu até essa semana uma matéria falando que os carros blindados estão subindo. O número de carros blindados. Por quê? Essa sensação de insegurança no Brasil é tão grande. E talvez isso seja um dos motivadores, além da economia, para fazer as pessoas saírem do Brasil. Aqui, ó, com o celular aqui em cima, andando sem ter medo de alguém vir por trás aqui e pegar meu celular. Nunca. Minha cidade sempre foi perigosa, cheio de droga, homicídio, assalto, roubo de carro, sempre foi assim. Então, eu não esperava, nesse momento que eu fui lá, ver Disneyland, ver coisa assim, totalmente diferente, sabe? Os carros totalmente sem fazer barulho. É moto barulhenta e quebrada, velho, entendeu? Eu já sabia que ia ser assim. Então, eu fui meio que tipo, poxa, será que piorou daquilo que já era ruim? Não, tá ruim igual, entendeu? A grama não tá cortada, tem buraco nas ruas, tem criminalidade, isso aí já é de praxe. Eu morei 25 anos no Rio Grande do Sul, sempre foi assim. Então, tipo, eu não me impressionei porque tá igual. O que me chamou muito a atenção foram os preços. Eu fiquei bem impressionado e vou te dizer que é por isso que eu não quero voltar pro Brasil, tá? Eu fui almoçar ali, mostrei pra vocês nos últimos vídeos com meu pai, comi arroz, feijão, bife e batata frita, que não tem nada de especial, não é camarão, não é salmão. E um suco cada um deu R$ 100, R$ 50. É isso mesmo. Cara, é impressionante. Se você vai no restaurante hoje, você não vai gastar menos de R$ 100, cara. R$ 100 é você comer o básico. Infelizmente, o Brasil tá nesse nível. E, cara, quando você leva em consideração que 80, 90% da população ganha até 2 salários mínimos, você percebe que é o seguinte, quanto que da renda das pessoas é comprometido com coisas tão básicas? Hoje em dia você não consegue se dar alguns luxos, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, porque você vai colocar na ponta do lápis, isso representa, eu não sei se as pessoas fazem isso, né? Mas eu faço isso porque trabalho no setor financeiro. Mas, pô, isso daqui representa tantos por cento do meu salário. Tô pegando ali, sei lá, hoje não, né? Mas uma pessoa que ganha salário mínimo, ganha 1.000 e pouco. Aí ela vai gastar 150, ela vai pegar 10% do salário dela e gastar numa alimentação ali. Tá ligado? É muito ruim quando a gente pega o contexto brasileiro, porque a gente é tributado na nossa renda. Então, quando eu recebo o meu salário do banco, já é direto na fonte. Já fica direto. Nós somos tributados
na renda, a gente é tributado no consumo. Então, você vai no mercadinho, você compra e você vê lá ICMS, vários impostos que incidem sobre aquele produto. E quando você pega a cadeia produtiva, você viu que teve a incidência de ISS, dependendo do que você estiver comprando, IPI. Isso vai fazendo com que o preço do produto se torne mais caro e, realmente, a renda das pessoas não vale de nada. Infelizmente. Reais cada um, sabe? Não era nem num restaurante chique, nobre, não era nada assim feito pelo Jacan com Tom Perro, nada. Era tipo assim, realmente um prato feito R$50, R$40, R$30. Umas coisas que eu falo, gente, tá muito caro. Ainda mais pro brasileiro que ganha aí, por exemplo, um salário mínimo. Na conversão, 500 gramas de café equivale a um dia do trabalhador brasileiro. Então o trabalhador brasileiro pega transporte, trabalha, se desgasta e vai e acorda cedo pra poder tomar um café. Café é o combustível do brasileiro. Não tem como a gente trabalhar por 500 gramas de café. Então o poder de compra hoje é o que mais me pega. Politicamente, a gente sabe que eu não gosto de trazer esse assunto no canal, mas o Brasil nunca foi organizado politicamente. Então tá uma bagunça, tá muito ruim, tá muito ruim. Mas eu não esperava também nessa visita agora que eu visse um Brasil totalmente organizado, sei lá, tipo Suíça. Eu já sabia que o negócio... Porque a gente tem notícias, né, gente? Eu tô morando aqui há 2 anos e meio, mas eu sabia como é que o Brasil estava. As pessoas, tá? Falando aqui de um outro tópico, são iguais. O que eu gosto de usar de analogia, e eu não tô nem aí se alguém vai se ofender, porque na verdade essa é só uma analogia, eu não tô dando nome aos bois. Existe uma analogia do sapo. O sapo, se tu coloca numa água fria, tá? Dentro de uma panela e começa a aquecer essa água a ponto de ferver, ele morre porque ele não consegue perceber o aumento de temperatura. Ou seja, ele vai se adaptando ao aumento de temperatura até ele desidratar, morrer, cozinhar e ficar ali dentro da panela morto. Mas se tu pegar um sapo e botar numa água quente, de fora pra dentro, pegar ali água fervendo e tocar o sapo dentro da panela, ele pula, ele tenta sobreviver. Mas dentro ele vai cozinhando, ele vai se acostumando, se adaptando à temperatura. Quando a água está fria para ferver, Caraca, filosófico, né? Manja demais. e ele morre porque ele não percebe as diferenças. O que eu quero dizer com isso? Eu percebi muito isso do Brasil hoje. Tem muitos brasileiros que estão pagando preços exorbitantes e eles não têm muito por onde fugir, porque não tem como tu comprar um café mais barato, né? A menos que tu compre uma marca um pouco mais baixa, um pouco mais barata, mas a galera fala assim, não, mas não subiu tanto esse valor do combustível do café. Só subiu 30 centavos, só subiu 20 centavos. Pô, é porque as pessoas não sabem fazer conta. Se você sabe fazer conta, você vai ver percentualmente as coisas. A gente vai parar de falar 10 centavos, 20 centavos, você vai ver percentualmente. Pô, eu fico muito chateado quando alguém fala, tal coisa não subiu, é só um centavo. Cara, você não sabe fazer conta. Então, para as pessoas que não sabem fazer conta, eu digo o seguinte, se você sabe ler e fazer conta, você começa a ver a vida e o Brasil de um jeito diferente. Subiu 15 centavos. Mas eu, que saí 2 a 3 anos atrás, eu vejo, subiu tipo 4 reais, 5 reais, 10 reais as coisas. Não subiu apenas 20 centavos, entende? E o aumento ele é pequeno, ele é tipo um conta-gotas, mas que tá transbordando, cara. É inaceitável tu pagar tipo 30 reais, 29 reais num desodorante. É inaceitável tu pagar 30 reais em 500 ml de açaí, sem adicionais ainda. É inaceitável tu pagar o preço do iPhone. É inaceitável isso. E é uma coisa que hoje me faz querer ficar no exterior, mesmo que eu esteja longe da minha cultura, mesmo que eu esteja longe da minha origem, mas eu não demonizo o Brasil. Eu sei que os preços aí estão muito caros e todo mundo tem essa noção também, porque a gente sente na hora de pagar, né? No bolso ali, quando a gente converte o nosso salário, some. Ele vem por uma mão e vai pela outra, né? Então, esse é um ponto. Mas uma clareza que eu tive, uma objetividade melhor no meu pensar que eu tive quando eu voltei pra Austrália foi não extremizar as coisas, sabe? Porque quem me vendeu o Brasil apocalíptico, errou. Quem me vendeu o paraíso errou. Eu acho que todos os lugares têm prós e contras. O meu amigo, por exemplo, foi policial. Ele trocava bala com bandido o tempo todo, tá? E ele fica super espiado aqui na Austrália. Então ele olha alguém que chega no restaurante, ele fala, olha ali, ó, não vou sentar de costas pra porta e tal. Ele fica olhando a galera, mas esse movimento tá estranho. Aqui em Sydney, na Austrália, né? E aí ele me falou que ele não voltaria pro Brasil porque o Brasil tem que tá sempre se cuidando, não sei o quê. E eu falei, cara, eu vim do mercado financeiro. Eu já olho muito mais pra questão dos preços, pra questão da política monetária, pra questão realmente da inflação. E eu não fico me cuidando num restaurante pra ver onde eu vou sentar. O que eu quero trazer com isso? Às vezes um brasileiro tá aqui e ele vê o Brasil de uma forma que era a vida dele lá. Ele espelha de dentro pra fora aquilo. Caraca, perfeita. Que análise perfeita, mano. Nossa. Se você, aqui no Brasil, trabalhava em subemprego e a sua vida era difícil, você imigra para um país e você vai fazer a mesma coisa que você fazia aqui no Brasil, o seu parâmetro de comparação vai ser aquilo ruim que você fazia no Brasil. Agora, no caso dele que veio do mercado financeiro, provavelmente trabalhou em algum banco, ou um banco de investimento, ou banco de varejo, ele vai analisar num contexto mais amplo. Eu não estou falando que pessoas que trabalham em grandes corporações são melhores do que pessoas que trabalham em subemprego. Mas a percepção do mundo ao seu redor e ter um olhar mais crítico com as coisas faz com que você tenha mais cuidado nas coisas que você vai falar. Isso aqui que ele falou foi perfeito, na minha visão. Aquilo que ele vivia lá. Então, o meu amigo, ele fala, não, porque o Brasil tem que tomar cuidado. Eu falei, cara, mas onde é que tu morava? Ah, morava na Quebrada, em Porto Alegre. Daí eu falei, ah, tá. Tu já morou no interior? Tu já morou em outra cidade? Não. Eu falei, então, é muito amplo tu falar que o Brasil todo é perigoso, né? Se tu for pra uma cidade de 80 mil habitantes, se tu for pra uma cidade... Cara, porque assim, o perigo, ele tá aqui. O perigo tá aqui. Se eu quiser agora, pegar uma pedra e tocar nesse carro aqui, eu toco. O cara vai acordar, vai estar com um vidro quebrado. Ah, mas eu vou responder, as leis aqui funcionam, não importa, mas eu posso fazer isso, entende? Aqui no exterior, tem roubo. Não tem assalto tanto, assim, na Austrália, né? Tô falando da Austrália. Mas roubo tem. De patinete, de bicicleta,
bicicleta, tem muito roubo. A galera fala, deixa teu iPhone aqui, sai caminhando 30 minutos, volta tá aqui. Quem garante? Onde tem ser humano, tem risco. Ser humano é uma Porra, o ser humano é corrupto pra cacete. incógnita. Tu joga um ser humano no lago, ele pode afundar, ele pode boiar, ele pode nadar, ele pode te puxar pra dentro do lago, ele pode beber água, ele pode fazer um monte de coisa. Agora tu toca uma pedra dentro de um rio, a pedra afunda, entendeu? Então o ser humano ele não é algo racional, lógico, previsível. O ser humano, ele é maluco em tudo que é lugar. Entendeu? Ele bebe uma cerveja, ele já não é mais o mesmo. Então a questão da segurança, por exemplo, eu morei em Blumenau. Blumenau é muito bom. Então o Brasil é muito grande. Às vezes a gente mora numa grande metrópole, a gente mora no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Mora no Amazonas. Meu amigo aqui é perigoso pra cacete. e a gente acha que o Brasil é aquilo ali. Mas o Brasil é muito grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Eu tive um choque de realidade muito grande disso que ele tá falando, porque eu moro aqui no Amazonas, já conheci alguns estados brasileiros, pô, fui em Brasília. Cara, se você... Brasília não tem nada, vamos dizer assim. Nossa, ai, Brasília, é só cimento, mas é uma sensação de segurança tão legal. Brasília é organizada, é limpa, parece que tudo funciona em Brasília. Eu tive a oportunidade de ir pra Vitória, Espírito Santo. E, cara, pensa numa cidade, pensa num estado bonito. É muito bonito lá. Eu considero o Espírito Santo como o Rio de Janeiro que deu certo. Por quê? Lá tem praias lindas, paisagem bonita, gente bonita, enfim, cara, é muito bom. E lá eu tive uma sensação de segurança maior de que quando eu fui no Rio de Janeiro, por exemplo. Estava na praia, fui dar uma caminhada, andei de bike. Eu me senti mais seguro no Espírito Santo do que no Rio. Então, realmente, essa questão demográfica, ela interfere muito na nossa visão sobre se um lugar é perigoso ou não. Nas grandes metrópoles, e nesse caos que é a nossa vida urbana, com certeza a gente vai ter mais essa sensação. Mas pega alguém, por exemplo, que mora num sítio, no interior, mora um pouco mais afastado, talvez essa pessoa não tenha essa sensação de insegurança o tanto quanto a gente que mora nessa loucura da cidade. eu gostei que nos meus contatos, muita gente estava ganhando um salário bom agora no Brasil. Tem amigos meus, né, bancários, investidores, ITI, um monte de cargos assim, que eles estão ganhando 20 mil, 15 mil trabalhando remoto de casa. Então, se eles quiserem fazer uma migração de uma cidade de 100 mil habitantes, eles vão ter a calmaria, eles vão ter um ar mais puro, eles vão ter a mesma rotina de trabalho, eles vão ganhar bem, daqui a pouco até mais poder de compra, porque o aluguel vai ser mais barato, e eles conseguem adaptar. Por que eu tô falando de se mudar para uma cidade de 100 mil habitantes? Porque hoje eu estou a 15 mil quilômetros de casa. Eu estou a 14 horas de fuso horário. É muito longe, deram 30 horas para eu chegar aqui. Eu fui de Porto Alegre para Guarulhos, Santiago do Chile, Nova Zelândia, Melbourne, Sydney, uma loucuragem. Então, o que eu quero falar aqui, ao invés de tu pegar e abandonar o Brasil como uma primeira opção, às vezes muda de cidade ou de estado. Às vezes tu tem um salário competitivo numa cidade menor, mas em São Paulo não dá pra nada. Por exemplo, eu achei São Paulo muito caro agora, tá? Tô bem impressionado, assim, achei muito caro. São Paulo é o seguinte, se você mora afastado de onde tudo acontece, tu vai pagar uns 3 mil de aluguel, 3.500. Agora tá na moda os estúdios, né? Que é uma kitnet chique. Você quer morar ali no Itaim, você quer morar no Brooklyn, você quer morar em lugar um pouco mais cool, você não vai encontrar um aluguel por menos de 5 mil reais. Se o cara gasta 5 mil reais de aluguel, ele tem que ganhar pelo menos uns 20. Pelo menos uns 20 ou 15. Então, realmente, São Paulo, dependendo de onde você mora, é só se você tiver grana, meu amigo. Se você for liso, nem vá que você vai perder dinheiro. Eu já tive proposta do banco de mudar para São Paulo para trabalhar na Faria Lima, no Seik. Com o salário que eu ganho ia ser todo do aluguel. Então, tipo, não faz sentido. Claro que eu não quero. Agora, se fosse pro interiorzinho, talvez, eu pensaria na probabilidade. Cara, se é pra morar no interior do interior da Austrália, muitas vezes, mora no interior do Brasil ou um lugar próximo, 80 quilômetros de uma grande metrópole. E se tu fala isso pra muito brasileiro, já tenho certeza que nos comentários a galera já tá me sentando o pau aqui. Ah, mas tu ainda vai estar no mesmo governo, tu ainda vai estar na mesma economia. Eu concordo, mas tu vai ter algumas coisas da cultura, família, tu vai ter a tua comida, a tua língua materna conectada contigo, tu vai ter futebol, tu vai ter um fuso horário do teu país. Por exemplo, eu quero ver um jogo de futebol, hoje eu tenho que acordar 5, 6 da manhã, entendeu? Eu não consigo num estádio sentir aquilo que eu gosto muito de ir no estádio. Então eu sinto falta da cultura brasileira, eu sinto falta da comida brasileira, eu sinto falta da música brasileira, eu sinto falta de poder ir num festival. Mas a questão da economia hoje e da minha idade, do meu plano de vida, faz com que eu queira estar aqui. Pra poder viajar mais, pra poder ir pra Ásia, por exemplo, Ho Chi Minh, sul do Vietnã. Isso que é complicado. Ele tá falando sobre coisas que... Cara, eu poderia viver muito bem sem futebol. Eu poderia muito bem viver... Isso é uma questão minha, tá? Pode não ser uma questão dele. Eu ainda considero sair do Brasil uma possibilidade. Agora depende pra onde você vai sair. Eu, por exemplo, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho parte da minha família que mora na Europa, que mora em Portugal. E confesso que eu considerei essa opção, tá? Considerei muito essa opção. Mas Portugal, hoje, é uma porta de entrada para os brasileiros, né? A maioria dos brasileiros estão morando lá. Só que por conta de toda questão que a gente vive no mundo, pós-pandemia, inflação alta, tudo caro,
os portugueses e os brasileiros estão cada vez mais com seu poder de compra diminuído. Então, pô, tá tendo crise de aluguel. Os meus familiares que moram lá falam, pô, eu tenho uma irmã que mora lá, né? Irmã e sua família. Mano, tá tudo caro aqui. Então a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Mas assim, cara, eles estão a 2 horas da França. Eles podem ir pra Inglaterra, podem viajar o mundo. Eles ainda têm acesso ao que um brasileiro aqui não tem. Experimenta você pesquisar e programar uma viagem para Paris. Eu já olhei. Dependendo de qual lugar você vai sair do Brasil, é 20 mil. Isso aí é tirando por baixo, jogando lá embaixo no chão. Se você quiser fazer uma viagem mesmo, uns 50 mil. Então, cara, os caras lá, por exemplo, a minha família, eles querem ir para um outro país, vão pagar ali os seus 50 euros numa passagem de avião, podem ir de carro, podem ir de trem, sabe? Então essa questão de mobilidade, você ter essa sensação de liberdade, deve ser muito boa. Eu viveria sem futebol, viveria sem a comida brasileira. $450 ida e volta. Pra ir pra Tailândia, $700. A gente faz 1.200 por semana aqui. Então eu quero explorar o mundo, mas eu não sei se lá no futuro, com 2, 3 filhos, com família, eu vou querer estar aqui trabalhando muito, porque no exterior tu trabalha muito, meu amigo, minha amiga. Tu trabalha muito, tu vende as tuas horas, tu vende a tua saúde, tu vende a tua juventude. Cara, é isso. Você sair da sua zona de conforto, é isso. Os brasileiros que moram fora do Brasil, eles trabalham muito. Eu tenho um colega, vou dizer que é um amigo de infância, mas hoje ele é meu colega porque a gente não tem mais aquela proximidade, ele tá morando nos Estados Unidos. Cara, ele trabalha 12 horas por dia. Eu, por exemplo, aqui no Brasil trabalho 6 horas por dia. Será que eu tô disposto a largar uma vida tranquila que eu tenho aqui para ir para um país onde eu não tenho domínio da língua, onde as pessoas não vão me tratar como alguém que é daquele local? Então tem todas essas questões que às vezes você tem que colocar numa balança. Eu não descarto essa possibilidade de um dia meter um pé do país. Não sei se vai ser algo, tipo assim, instantâneo, até porque envolve, poxa, documentação, tantas coisas. Mas eu confesso pra vocês, cara, que eu, se tivesse a oportunidade, meteria o pé do Brasil. Não sei você. Não que no Brasil não se trabalhe, todo lugar se trabalha, mas aqui tu é um imigrante. Pra tu ser considerado Leonardo, pra tu ter um olhar de Léo, de Rafael, de Gabriel, tu tem que fazer o teu nome. Mas tu chega aqui, tu é um latino imigrante, depois tu vai fazer o teu nome, tá? Então os trabalhos aqui, não dá pra romantizar. Eu sempre falei isso. 1 quilo no Brasil pesa o mesmo que 1 quilo na Austrália. Se tu não tá acostumado a levantar 1 quilo lá, tu não levanta aqui. Isso é muito importante, não romantizar os trabalhos. E no Brasil a gente tem outras coisas, tá? Por exemplo, eu usei o SUS agora na minha cidade, eu saí de lá, tanto com atendimento como com os remédios em mãos, totalmente de graça. Ah, mas o SUS tem muita gente que morre na fila, eu sei. Aí entra a corrupção. Se o dinheiro fosse bem aplicado, tudo bem. Mas tu acha que dá pra mudar a política e tudo, né, organizar o SUS? Não, eu não quero resolver o Brasil, entendeu? Eu só quero ajudar vocês a pensar se realmente o Brasil, ele é o inferno e o exterior é o céu. Eu acredito que tem prós e contras dos dois lados, tá? Essa é a minha visão. Então você sabe, eu era gerente de banco no Brasil, meu salário era 6.500 líquido. Pouquíssimo, entendeu? Eu morava em Porto Alegre, tinha certificações bancárias, roupas sociais. No final das contas, o meu líquido era mais líquido ainda. Mas com Tá aí, galera. É o que ganha um bancário. Pronto, ele falou. É o que ganha um bancário. Você acabou de descobrir. salário de 20 mil, trabalhando home office, olha só, podendo tirar um intervalo de 30, 40 minutos no meio da manhã. Eu tenho um amigo meu que trabalha assim, eu não quero dar os nomes aqui, né, mas assim, tem muita gente que trabalha legal. Pô, mano, será que morando ali, ó, por exemplo, na Penha, morando numa região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, morando no Nordeste, mas me pergunto muito, será que não tem solução o Brasil? Eu gostei do Brasil, mas tá muito caro. Então assim, vocês podem ver que eu tô sambando, indo pra cima e pra baixo, e eu não consigo chegar numa conclusão, porque o lance de ter a tua família, de ter a tua cultura, de ter o teu idioma, de ter o teu povo contigo, é muito legal, é muito bacana, é muito legal mesmo, assim. A vida no exterior, ela é bem solitária. Aqui na Austrália, outro ponto. Converso, né, com as pessoas que eu tenho lá e tantas outras, e essa questão da solidão, de estar longe das pessoas. Tem dois pontos aqui na minha visão. Cara, às vezes você tá cansado das pessoas que você convive, cansado do seu meio, e você às vezes vê essa possibilidade de sair da tua cidade, do teu país, como, vou me livrar dessas pessoas. Mas tem tantas outras que você ama conviver, que você se sente bem estando perto daquelas pessoas, que só de pensar na possibilidade de você perder o contato com aquela pessoa, isso já te aperta o coração. Isso acontece comigo, tá? Até porque, como eu falei pra você, eu considerei muito essa possibilidade. E acredito que é uma possibilidade que ainda está em aberto, de eu meter o pé. Mas quando eu olho pro lado e falo assim, cara, tem tantas pessoas que eu quero continuar convivendo, tem tanta coisa aqui que talvez eu não queira perder agora, eu não esteja preparado, que realmente você vai botando numa balança. E vai chegar um momento que só você vai poder falar isso. Eu já assisti pelo menos uns 20 vídeos como esse, de pessoas trazendo seus relatos, e confesso que pessoalmente eu ainda não cheguei a uma conclusão se vale ou não a pena.
tudo é uma questão pessoal. Você pode falar, poder de compra, segurança, morar no interior do Brasil, ter um salário bom no Brasil, ter um salário ok no exterior, mas não é uma resposta pronta. Seria maravilhoso se a vida viesse com um manual de instrução e a gente tivesse respostas prontas para tudo. Cara, a vida seria muito mais fácil, mas infelizmente não é assim. E talvez essa seja a graça da vida, né? Você saber que você não tem resposta pronta para tudo, que nem tudo é simples. Às vezes você quer coisas que você não pode ter, você quer viver experiências que talvez você não possa viver. Enfim, é uma caixinha de surpresas a vida. They are friendly, but not friends, né? Eles são amigáveis, mas não amigos. Então, tipo assim, se tu sair de um trabalho, se tu, sei lá, for pra casa, é difícil que algum australiano vá na tua casa pra jantar contigo toda semana ou que te convide pra fazer alguma coisa junto. Eles são mais frios. A nossa cultura é um pouco mais quente. Então, assim, tu se sente um pouco mais vivo no Brasil. É isso que eu sinto. Aqui eu me sinto um pouco mais anestesiado por 2 motivos. Primeiro, porque a vida é isso aqui que vocês estão vendo. Bem calmo. Essa paz, ela é muito boa. Mas tem momentos que tu quer dar uma loucurinha, entendeu? As festas terminam 1 da manhã, os shoppings fecham 5 da tarde, tu trabalha bastante, tu tem um visto de estudante que 1 hora expira. Tu tem que saber se isso vale pra ti. Eu sempre digo que tu não precisa definir, dar uma resposta pra sempre do que tu vai fazer na tua vida. Se tu vai tirar 1 ano pra estar no exterior, 2 anos, legal. Usa essa experiência pra aprender inglês, juntar dinheiro, voltar pro Brasil ou ir pra outro país. Eu vou ter agora o passaporte italiano. Com o inglês eu posso fazer até uma universidade na Itália em inglês, não preciso falar italiano. Consigo trabalhar na Europa toda com inglês, consigo trabalhar na União Europeia. Por ter o passaporte italiano, tem 30 países. Pô, cara, nessas horas que eu queria que o meu avô português tivesse todas as documentações dele certinho. Senão eu ia virar um cidadão negro europeu. Lamentável. Abertos pra mim. Então a Austrália não é o final, é o meio. Eu consigo fazer muita coisa dentro e usando o que eu desenvolvi aqui na Austrália. Eu vejo a Austrália dessa maneira. Mas uma coisa que não vale a pena no exterior, eu digo pra você que mora no exterior ou pra você que está vindo pro exterior, é tentar discutir realidades. Por isso que esses vídeos, quando eu faço, eles são muito polêmicos, porque muita gente não concorda com a minha visão. Porque o cara vem de uma outra estrutura familiar, outra situação financeira, ele tem um outro suporte, ele tem um trabalho esperando ele no Brasil. É muito diferente. Mas, por exemplo, voltando no meu amigo que tem a questão da segurança, né? O Brasil é totalmente inseguro. Ele nunca foi pra outras cidades pra saber se é totalmente inseguro o Brasil inteiro. Ele nunca morou em outro lugar. Ele nunca teve uma outra experiência profissional a não ser trabalhar trocando tiro com bandido. Então é óbvio que ele vai ter uma casca, um trauma, ele vai estar mais recuado em termos de segurança do que eu, que trabalhava no mercado financeiro. Mas, por exemplo, as coisas que eu percebo, uma taxa Selic a quase 15% ao ano, por exemplo, não faz com que ele tenha um frio na barriga. Embora ele devesse, né? É uma coisa que a gente sabe que a taxa de juros no Brasil hoje está muito alta e tem um motivo para estar alta, mas isso desestimula os empreendedores. Isso faz com que realmente a economia dê uma boa mexida. Os financiamentos, taxa de cartão de crédito, tudo vai ficando mais caro. Os juros para quem é rentista, para quem ganha dinheiro é muito bom, para quem às vezes quer buscar um pouco de risco. O Brasil nunca foi o país dos pobres. O Lula, então, nunca foi o presidente dos pobres. Ou fazer dívidas para crescer, mesmo o empresário, ele pensa 2 vezes, porque tá muito caro tomar dívida, sendo que ele pode ter um retorno garantido de 15% ao ano ali, mesmo que esse retorno seja nominal e não real. Mas enfim, então, cara, o meu amigo que trabalha com segurança, ele não tem essa noção. Ele fala assim, subiu 15%, azar, mas o cara ali tá andando de capuz, entende? Então, no exterior, tu vai ter várias realidades. E o Brasil não é tão ruim assim. Eu quero dizer pra vocês que o Brasil não é tão ruim assim. Nos comentários a galera vai estar falando, faz o L, volta pro Brasil então. Primeira coisa aqui, ó, não é porque eu falei que não é ruim, que é bom. Eu acho que tem prós e contras. E a Austrália aqui tá sendo muito boa pra mim. Eu juntei $53 mil em 2 anos e meio. Eu aprendi inglês, eu não falava inglês. Eu pude ajudar vários gringos agora. Multiplica por 5 aí no mínimo. É grana, hein? Em São Paulo, no Brasil como um todo, em Mais de R$250 mil o homem juntou. Florianópolis também, em situações que eles estavam tendo dificuldades, eu conseguia ajudar. Antes o inglês era um barulho pra mim, era xó, sabe? Eu não entendia. Agora eu pude ajudar, eu tô bem, minha família tá feliz, agora meu irmão vem pra Austrália, eu tô fazendo vlogs, eu tô fazendo vídeo, eu tô vivendo o meu melhor aqui no exterior. Então quando eu falo que eu fiquei 50% com vontade de ficar e 50% com vontade de vir, esse 50% de vontade de ficar, eu tive que ter muita maturidade pra limpar as minhas lentes e lembrar que aquele ali não era o Brasil que eu ia viver caso eu morasse lá. Esse era o Brasil que eu estava vivendo por estar morando na Austrália e por estar... Que a gente precisa entender quando a gente visita um local. Eu, por exemplo, falei pra você, fui ao Rio, fui a São Paulo. Eu não fui ficar na quebrada do Rio, eu não fui ficar na quebrada de São Paulo. Quando eu fui ao Espírito Santo, eu não fui ficar na quebrada. Então eu conheci ali locais de turista, pra onde o turista vai, coisas legais. Então a gente tem uma perspectiva suja, né? Realmente a nossa lente tá suja referente aos locais, porque a gente vai para um local onde é bonito e arrumado e a gente vai achar que é um paraíso. Eu, por exemplo, moro num bairro ruim no Amazonas. Aí eu vou pra Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá ligado? Não tem comparação, não tem parâmetro. Até isso você tem que dar uma olhada quando você estiver pensando em mudar de cidade dentro do Brasil mesmo. Porque talvez, eu acho legal São Paulo. Mas, cara, você conhece a parte boa de São Paulo. E a periferia é quebrada. Se você fosse morar lá, você queria isso? Pô, sacanagem.
de visita no Brasil, eu consegui viver essa parte do Brasil que é totalmente diferente. Então até um amigo meu, ele falou, poxa, tu tá falando tão bem do Brasil que parece que tu quer ficar no Brasil. Mas quem já viu as minhas viagens aqui para Filipinas, Tailândia, Vietnã, sabe que eu sempre falei muito bem dos lugares que eu passei, porque eu vejo o copo mais cheio do que mais vazio. Tu sabe os problemas que tem no teu bairro, tu sabe os problemas que tem na Austrália, tu sabe os problemas que tem em tudo que é lugar. Se tu mirar no problema, o problema aumenta. Então tu quer ter uma vida mais positiva, ver o copo mais cheio. É ou não é? Então todos os lugares que eu passo, eu sempre vejo as pessoas, entendeu? A hospitalidade, a energia, o sorriso no rosto, a culinária, a história do lugar. E é isso. Eu não me prendo aos detalhes, porque eu não estou morando na Austrália. Porque eu não sou australiano, eu estou morando na Austrália. Então eu quero usufruir do que há de melhor na Austrália. Eu quero usufruir do que há de melhor no Brasil, na Tailândia, no Vietnã, porque eu tô de passagem. Eu não criei raízes ainda, eu não fiz minha família. Eu não tenho uma carreira que me paga muito bem a ponto de eu falar, putz, aqui eu vou ficar, tá tranquilo, eu tenho saúde mental, qualidade de vida, é aqui que eu vou ficar. Enquanto eu não tiver essas respostas dentro de mim, eu tô aproveitando o que há de melhor no mundo todo. E por isso que eu digo pra vocês que eu tô muito feliz na Austrália, mas que o Brasil não é tão ruim como a gente pensa. Às vezes a gente vê muita notícia, às vezes a gente tá vendo muita coisa que nos polui, recebendo muita mensagem, às vezes, de tudo que é lá sendo bombardeado pelas redes sociais, jornal, TV. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se tu tivesse desligado a TV e as redes sociais nos últimos 3 anos, o que tu teria percebido de ruim mesmo no Brasil? Eu diria que os preços estão mais caros e que a segurança, pelo menos na minha cidade, sempre foi ruim. Eu acho que preço, segurança, infraestrutura, o Brasil não avança em infraestrutura. Alguns lugares do Brasil, sim, piorou, mas será que tu teria tanta, sabe, tanto ódio no coração às vezes, tanto veneno no coração? Será que tu estaria achando tão ruim como tá? Ou o mundo, na verdade, não muda tanto dia após dia sem a influência das notícias? O mundo tá aqui, cara. Ó, a grama tá aqui, a árvore tá aqui, a minha cidade tá perigosa desde que eu era criança, não mudou tanto assim. Mas se tu olhar na notícia, nossa, tá tudo ruim, né? E existe aquela velha máxima, né? O Brasil muda todos os dias, dia após dia. Mas se tu sai do Brasil por 10 anos e volta, o Brasil está igual. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande... Curti bastante o vídeo, mas tem tantas coisas assim que a gente poderia comentar e, nossa, ficaria gigantesco, daria pra fazer um filme disso aqui. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso? Você sairia do Brasil? Já pensou você lucrar até R$5.000 por mês com edições como essa? É totalmente possível, mas você precisa saber as ferramentas corretas e dominar essa arte de fazer motion design, animações, imagens 3D. Eu vou deixar aqui embaixo para você conhecer a Lab Academy, que é a patrocinadora desse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba e você vai estar inserido em, de fato, uma profissão. Você vai parar de estar acreditando em qualquer promessa vazia da internet e você vai ver como, de fato, você pode lucrar prestando serviço para outras pessoas e talvez editando seus próprios vídeos. Clica aqui embaixo e conheça.